Olá, pessoal, eu sou Thaís, professora aqui na Já Passei, e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre uma lei federal extremamente comum nos concursos da área da educação, que é a LDB. Então, a lei número 9394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida como LDB na abreviação, tá? Essa lei, gente, das federais, ela é uma das mais cobradas e é tanto presente no edital, então muitas leis federais são importantes, mas nem todas estão presentes nos editais, depende das escolhas da banca junto com a comissão do concurso público de cada rede. Mas LDB, ela está presente basicamente em todos os editais. É raríssimo a gente não verificar a presença da LDB no edital. Mas vocês sabem que muitas vezes o conteúdo que está cobrado no edital, que é aquele conteúdo que a gente precisa se embasar para nos preparar, nem sempre ele está presente também na prova. Então, às vezes a banca cobra lá, de repente, sei lá, 80 conteúdos, juntando leis, bibliografias. Só que a prova tem 60 questões, e dessas 60 questões, algumas são de português, outras são de matemática. Então, na verdade, tudo aquilo que é colocado no edital nem sempre está presente de fato na prova. Mas a gente precisa estudar, porque a gente não tem como saber o que vai cair. Na LDB, no caso da LDB em si, a gente tem uma peculiaridade importante de se observar, que além dela estar muito presente em todos os editais, ela também é muito comum nas provas. Então, mesmo sendo uma lei de 96, ela continua se fazendo presente nas provas e nas avaliações aí para acesso aos concursos públicos. E por que ela está presente em todos os concursos? Porque ela é a lei que traz a organização da educação nacional. Então, como ela traz toda essa questão de organização, e a gente não fala só de educação básica, mas também da educação superior, que está prevista dentro da LDB, ela acaba sendo uma lei muito importante, que traz várias bases para várias outras legislações, por exemplo. Então, nunca é um conhecimento perdido. Ah, mas no meu edital não teve LDB, estudei antes, por exemplo, num pré-edital e não tinha necessidade porque no meu edital não veio a LDB. Acredito que seja muito difícil ela não estar presente no seu edital, mas ainda assim, se ela não estiver, ela vai te dar muita base para conseguir entender outras legislações, porque a partir dela a gente tem várias outras legislações que vão regulamentar outras situações diferentes que relacionadas à educação. Então, é uma lei extremamente importante que traz muita base, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês: leiam a lei inteira, antes mesmo da aula, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai esquematizar, eu vou chamar a atenção de vocês para os pontos principais, mas como ela é uma lei de base, ela precisa ser lida por completo. Uma leitura básica, não precisa ficar fazendo grifos, não precisa ficar fazendo esquemas, a não ser que você queira e disponibilize de tempo, você vai fazer uma leitura básica que vai te dar ali alguma familiaridade com o texto. E aí depois você assiste às aulas, e aí essas aulas vão te ajudar a estruturar melhor aquilo que é extremamente necessário para o concurso, o que você vai dar foco. Porque apesar de ser uma lei extensa, de 90 e poucos artigos, não são os 90 e poucos artigos que são cobrados no concurso. A gente tem ali uma quantidade de, por exemplo, 80% das questões estão nos 32 primeiros artigos. Então, esse bloco de artigos é o mais importante para concursos de educação básica, tá? Lembrando que esse seria o foco desses primeiros artigos. E aí os outros, eles são importantes em alguma medida, mas menos necessários para concurso público. Então, a gente faz uma leitura, tem uma familiaridade ali, mas a gente foca nesses outros que são aqueles que estão recorrentemente aparecendo nos concursos, tá? Então, vamos começar. Eu separei aqui para vocês uma contextualização. Nessa aula, a gente vai fazer uma contextualização da lei para vocês terem um aparato histórico e também vamos falar sobre o primeiro artigo da lei, tá? Na contextualização, eu trouxe aqui uma informação para vocês. A gente teve algumas LDBs anteriores a essa, que está vigente até hoje, que foram as LDBs de 61 e de 71. Em 61, foi uma LDB criada nesses modos, assim, para tentar organizar a educação no âmbito mais nacional, porque até então as coisas ficavam não tinham uma conexão nacional de organização da educação. Então, teve essa primeira LDB. Só que logo em seguida, a gente teve o regime militar, e aí com o regime militar, ele fez algumas modificações através da LDB de 71, e essas modificações, elas tiraram um pouco a característica da LDB anterior, que era de organizar essa questão mais nacional, e inclusive de responsabilidade, divisão de responsabilidades e tal. Então, perdeu bastante essa característica, consequentemente, perdeu qualidade também.
E aí, lá no final da década de 80, a gente tem a retomada da democracia e nós temos a Constituição Federal, que teve um peso muito grande para as legislações nacionais, né? Então, com a chegada da Constituição, que foi conhecida como a Constituição Cidadã, exatamente por tratar sobre direitos sociais, incluindo a educação como um direito social a ser resguardado, a gente tem lá desde o artigo 205 da Constituição falando sobre especificamente educação, a gente tem novas necessidades para a educação. E aí, com isso, surge a necessidade de reformular toda a LDB. Por quê? Porque a gente precisa organizar melhor essa educação nacional para conseguir atender às demandas trazidas pela Constituição Federal de 88. E aí essa discussão foi se estendendo, e aí só em 96, então em 88 a gente teve a Constituição, e só em 96 a gente conseguiu consolidar a LDB. É a mesma LDB que a gente tem de 96 agora, 30 e poucos anos depois? Não. A LDB sofreu várias alterações durante os anos, tá? Então eu sempre brinco que a gente tem pouquíssimas certezas na vida. Uma delas é que a LDB vai ser alterada, porque todo ano a gente tem alguma alteração da LDB, isso é muito recorrente. E aí vocês podem ficar tranquilo que aqui vocês sempre vão ter o conteúdo atualizado sobre a LDB, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês a Constituição Cidadã, né, que a gente já falou, a reformulação do projeto da Educação Nacional que veio através da LDB de 96. Então, a LDB ela vai regulamentar, fundamentar, estruturar, normalizar a educação nacional, tanto pública quanto privada, contemplando toda a educação básica e superior. Essa é uma informação importante porque muita gente não sabe. Primeiro, educação pública e privada. A LDB ela serve para as duas, tá? Tanto para a rede pública quanto para a rede privada, educação pública e educação privada. Ela regulamenta questões para as duas. Acontece que, em alguns pontos da LDB, a gente tem coisas específicas para pública, para as escolas públicas. Mas a LDB como um todo, ela serve para as escolas privadas também, tá? Então, não esqueçam disso. Outro ponto, a LDB, ela fala sobre toda a educação escolar. E essa educação escolar envolve a educação básica, que a gente tem creche, pré-escola, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também envolve o ensino superior, tá? Além do ensino profissionalizante, enfim, a gente vai ver durante a lei. Então, envolve toda a educação formal escolar, certo? Então, entendendo bem esse contexto, isso dá base, porque, assim, não está escrito isso no texto, e vocês podem pensar, mas por que eu quero saber de todas essas informações? Porque caso você precise pensar, refletir sobre isso, sobre a LDB, em alguma questão específica, e você dê um branco, fique entre duas alternativas, você pode buscar essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, para trazer ali algum embasamento, de ver se aquilo faz sentido. Então, é importante a gente ter um entendimento mais contextualizado, não vim só jogando o texto de lei aqui na cara de vocês, mas que vocês também consigam entender o porquê dessa lei existir, qual foi o contexto histórico que consolidou a existência dela, e entendendo bem isso, a gente consegue até buscar interpretações no meio das questões também, tá? Então, vamos começar aqui a partir do artigo 1º, então, da LDB. Outro ponto que eu queria só falar para vocês antes da gente entrar mesmo. Eu vou sempre trazer o texto da lei como ele está na lei, e em alguns casos eu vou esquematizar quando for possível, mas vocês estão livres também para fazer os esquemas que vocês entenderem que são importantes e que faz sentido para vocês também. É uma tentativa aqui de auxiliar vocês. Mas principalmente eu vou destacar os pontos que vocês precisam ter mais atenção na hora da prova, tá? Eu vou fazer isso com todos os artigos? Não. Alguns artigos, eles são menos importantes, a gente não tem eles de forma tão recorrente, não vale a pena a gente ficar se desgastando profundamente com eles. Então, eu vou dar foco aonde a gente realmente precisa para poder ser mais efetivo lá na hora da nossa prova, tá? Então, o artigo 1º vai dizer... vai falar sobre educação. E aí vai trazer uma informação extremamente importante. Ela vai dizer que a educação abrange processos formativos que vão se desenvolver na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, que são as escolas, né, e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Consegue perceber aqui que a gente está falando de uma educação ampla, no sentido bem amplo. Está dizendo basicamente aqui que a educação acontece em várias esferas, em vários ambientes diferentes. Não acontece só dentro da escola. A educação acontece o tempo inteiro, nas relações que eu estabeleço com a minha comunidade, com a minha família, com os ambientes sociais que eu frequento. Nesses ambientes diferentes, que não apenas a educação dentro das escolas e dentro das universidades, por exemplo, nesses ambientes também acontece a educação. Então, a educação ela tem esse sentido amplo, ela acontece em vários espaços. Mas a gente tem uma observação aqui nos parágrafos, né?
O parágrafo primeiro vai dizer que esta lei, ou seja, a LDB, ela vai disciplinar a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. O que isso quer dizer? Aqui a lei está dizendo assim, olha, apesar da gente reconhecer que a educação acontece em vários ambientes, em várias esferas da sociedade, então acontece com a família, com a comunidade, com a convivência humana, enfim, acontece nas manifestações culturais em vários espaços e também na escola, a gente reconhece esse sentido amplo de educação, mas essa lei específica não vai falar sobre tudo isso. Essa lei específica vai falar sobre a educação que acontece nos ambientes predominantemente nas instituições escolares. É a educação escolar. Então, a LDB vai falar especificamente sobre isso, tá? Lembrando aqui, então, que a gente está falando sobre um sentido mais específico. Então, a gente tem a educação que acontece no sentido amplo, que são esses vários ambientes que a educação pode acontecer, e a gente tem aqui o que a LDB vai tratar, que é um ambiente específico, né? Então, é uma educação escolar. E aí, ó, aliás, predominantemente de ensino em instituições próprias. Essa informação aqui é importante. Predominantemente. Então, a gente vai falar nessa lei sobre educação escolar, certo? A gente já entendeu isso. Não vamos falar sobre educação familiar, não vamos falar sobre educação de movimentos sociais, vamos falar sobre educação escolar, que se desenvolve predominantemente, não é exclusivamente. É como se a gente estivesse dizendo, olha, na maior parte dos momentos, essa educação escolar acontece por meio do ensino em instituições próprias, ou seja, nas escolas. Mas não é exclusivo. Por quê? Porque o aluno, né, ele pode também aprender, por exemplo, a família pode ensinar. A lei não regulamenta, tá? A gente não tem essa possibilidade, porque é obrigatório o ensino da educação básica, né? Dos 4 aos 17 anos, a gente vai ver em outros artigos. Mas pode acontecer, a gente pode se desenvolver também fora desse ambiente, mas predominantemente é nesse ambiente, tá? A educação escolar ainda deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, esse parágrafo ele vai dizer que a educação escolar ela não tem que focar exclusivamente em conteúdos cognitivos isolados. Eles precisam estar vinculados, estar relacionados às práticas sociais, então, para que esse aluno consiga enfrentar situações na vida cotidiana dele e também no ambiente de trabalho. E a gente vê isso no próximo artigo que fala um pouquinho mais profundamente sobre os objetivos gerais da educação. Então, aí trazendo esquematizado para vocês, para facilitar um pouquinho, eu coloquei aqui para vocês os dois esquemas. A educação no sentido global, que é esse sentido amplo que eu falei para vocês, que não é o que a LDB vai tratar. A LDB reconhece que a educação no sentido global vai acontecer no ambiente da vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Mas a LDB, ela vai falar exclusivamente, aliás, sobre a educação no sentido específico, que é a educação escolar. Ela vai falar só sobre educação escolar, tá? Somente sobre isso. Que essa educação escolar acontece predominantemente em instituições próprias. Então, acontece por meio do ensino em instituições próprias, predominantemente e não exclusivamente. Cuidado, então, com essa troca de palavras, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Se cair alguma questão sobre esse artigo, é importante que vocês lembrem que a LDB trata exatamente sobre educação escolar, que acontece predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Por que é importante lembrar disso? Porque na hora da tua prova pode ser que coloque assim, olha, a LDB vai tratar sobre a educação escolar, bem como a educação do trabalho. Alguma coisa nesse sentido. Então, misturar aqui dois sentidos. Não, é a educação escolar, tá? Ela vai tratar apenas sobre educação escolar, apesar de reconhecer que o indivíduo se desenvolve em vários ambientes também e aprende em vários ambientes diferentes, tá? Então, basicamente, esse é o primeiro artigo. Vou fazer uma pausa, na volta a gente retoma a partir do segundo artigo. Até daqui a pouco.